Eu não venho a Portugal com muita frequência, but previous time was about a week ago. mas na verdade a vez anterior foi há uma semana atrás. We had FSY training Tivemos o treino do FSY and to train how to have a good youth conference in the summer. para poder instruir os líderes a ter uma boa conferência no próximo verão. Then we have a little time in the evening to go whatever we would like to do. E no final do dia tivemos algum tempo livre para podermos ir a algum lado e fazermos o que quiséssemos. And most of the people, E a maioria das pessoas they went to get pasta de nata. foram buscar pastéis de nata. My group, O meu grupo, no. não, eles não foram. I'm responsible for Baltics and Ukraine, Eu sou responsável pelos Bálticos e a Ucrânia. and the Ukrainian leaders told me, let's go to the temple. E os líderes ucranianos disseram, vamos ao templo. And I said, all right, I know where it is. E eu disse, ok, eu sei onde é, vamos. So we walked there just about before 8 o'clock in the evening. Então nós fomos a pé e chegámos lá mais ou menos às 8 da noite. We tried to grab the door and it was locked, Tentámos abrir a porta, mas estava trancada. but we saw people inside Mas havia pessoas lá dentro. and we knocked. Então batemos à porta. They opened up the door Eles abriram a porta and they let us come into the foyer. e deixaram-nos entrar no átrio. And that was enough. E isso foi o suficiente. The temple is a holy place. O templo é um lugar sagrado. The temple surroundings is great. Os arredores do templo são maravilhosos. You heard the invitation very clear and loud. Vocês ouviram e escutaram o convite de forma muito clara. Please visit the temple Por favor, visitem o templo. if you want to have the spiritual power in your life, Se quiserem ter poder espiritual na vossa vida. and that will make a tremendous effect. E isso vai ter um efeito tremendo. Let's see if we can come back to that temple issue. A ver se podemos regressar aqui a este tópico do templo em breve. Another message you heard today very clear. Uma outra mensagem que vocês ouviram esta manhã muito clara. I testify to you Eu testifico-vos that if you listen very carefully, your stake president Silva said, que se vocês escutarem com atenção aquilo que o vosso presidente Silva disse, it will strengthen your faith irá fortalecer a vossa fé and bring you closer to Jesus Christ. e aproximar-vos de Jesus Cristo. That's because of the promise he made E isso é por causa da promessa que ele vos fez and the keys that he holds. e as chaves que ele porta. He was talking about Zion Ele estava a falar de Sião and the unity that the people have in there. e a união que há entre as pessoas em Sião. And the members of the church has privilege E os membros da igreja são privilegiados to have the constant influence of the Holy Ghost in their lives. por terem a presença constante do Espírito Santo nas suas vidas. So thank you for taking such a good care of your stake presidents and members. Portanto, muito obrigado por tomarem conta e cuidarem dos membros da vossa presença destaca. They're great men Eles são homens excelentes. and they even have better wives E eles têm ainda melhores esposas, that allows them to work and serve you. que permitem que eles possam trabalhar e servir-vos. And they speak very highly of you Eles falam de forma muito elevada de vocês. and they love you and support for the bottom of their hearts. E eles amam-vos e apoiam-vos do fundo do seu coração. When we met with the YSAs Quando nós nos reunimos com os jovens adultos solteiros, on Friday evening, na sexta-feira à noite, I felt I didn't do such a good job. eu fiquei com a sensação que não fiz um trabalho assim tão bom. So I will repent Então vou-me arrepender. and continue what we left on Friday evening. E vou continuar onde nós deixámos na sexta-feira à noite. So this is for you. Então, isto é para vocês. You know. Tu sabes quem és. We talk about a little bit about the challenges Nós falámos um pouco sobre as provações and the trials in our lives. e os desafios nas nossas vidas. And yesterday I shared some of my failures, E eu ontem partilhei alguns dos meus falhanços. like how I was not ready to serve or I had my doubts about my abilities. Como, por exemplo, que eu não estava pronto para servir ou que tinha dúvidas sobre as minhas capacidades. But I want to finish that with positive note Mas eu gostava de terminar essa história numa nota positiva and give you one of the best examples. e dar-vos um dos melhores exemplos What's the model that Jesus Christ gave us? de qual o modelo que Jesus Cristo nos deu. So let's go to the Matthew chapter 14. Então vamos para Mateus capítulo 14. And you know the story. E vocês conhecem a história.
Christ just heard, or he learns that John the Baptist, his cousin, being beheaded. Cristo ouviu que o seu primo, João Batista, tinha sido decapitado. And you can imagine that anyone that lost a loved one E podem imaginar que alguém que acabou de perder um amado, alguém e próximo, that brings a little bit of sadness to our lives. que vai trazer alguma tristeza às nossas vidas. Even that we know that we are able to meet them with one day. E ainda que nós saibamos que um dia os vamos reencontrar. And when Jesus heard of this, Então, quando Jesus ouviu acerca disto, he departed the place he was and went to the desert place. então ele saiu do local onde estava e dirigiu-se ao deserto. And what did the people do? E o que é que as pessoas fizeram? O que é que o povo fez? They followed him. Foram atrás dele. And when he saw the multitude, E quando Jesus viu a multidão, he was moved with the compassion, ele foi movido por compaixão and he healed their sick. e ele curou os seus enfermos. So immediately when he saw the people, he started ministering to them. Então, imediatamente, assim que ele viu aquelas pessoas, ele começou a ministrar-lhes. And evening came, E chegou o final do dia. and the disciples told him, E os discípulos disseram-lhe: "This is a desert place." Este Verse 15. Verse 15. disse, o lugar é deserto And the time is now past. e a hora é já avançada. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. And remember what Jesus Christ said? Lembram-se o que é que Jesus respondeu? They don't need to go. Não é necessário que vão. You give them to eat. Dá-lhes vós de comer. And then they said unto him, Então eles lhe disseram: We have here but 5 loaves and 2 fishes. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Any fishermen here? Há aqui alguém que saiba pescar? How many people 2 fishes will feed? Quantas pessoas é que vocês acham que 2 peixes vão conseguir alimentar? Oh, that can be eaten by me and President Carvalho. Provavelmente eu posso comer isso sozinho com o Presidente Carvalho. And there is no for President Stroud. E o Presidente Stroud vai ficar sem nada. And President Silva is starving. E o Presidente Silva vai morrer à fome. 2 fish, 5 loaves of bread. Havia apenas 2 peixes e 5 pães. Here's the thing. Então, isto foi o que se passou. The disciples see exactly what they saw with their natural eyes. Então, os discípulos viam exatamente aquilo que viam com os seus olhos naturais. The very little they had. O quão pouco eles tinham. And they focus on that. E eles focaram-se exatamente nisso. Remember what happened then. Mas agora lembrem-se do que aconteceu a seguir. He commanded the multitude to sit down in the grass. E mandando que a multidão se sentasse sob a relva, He took the loaves and the fishes. e tomando os 5 pães e os 2 peixes, He looked up to heaven, e erguendo os olhos ao céu, and he blessed and brake, os abençoou e partindo os pães, and he gave the loaves to his disciples, deu-os aos discípulos, and they gave it to the multitude. e os discípulos à multidão. See what happened? Veem o que é que aconteceu aqui? And here's the answer from me to all E esta é a minha resposta para todos who ever think they are in trouble. que pensem que estão em apuros. Don't focus on the things that you don't have. Não se foquem nas coisas que não têm. Focus on the things that you could have. Foquem-se nas coisas que poderão vir a ter. And here's the sample. E aqui está um exemplo. Christ took the little things that he had. Cristo pegou nas poucas coisas que tinha. 5 loaves, 5 pães, 2 fishes. 2 peixes. He took it in the front of his Father. Ele levou-os e apresentou-os ao seu pai. He asked him to bless them. E ele pediu-lhe que os abençoasse. And the miracle happened. E o milagre sucedeu. I would love to see that. Eu adorava ter visto isso. 5,000 men, 5.000 homens, children, women, mais crianças e mulheres, were fed during that day. foram alimentados naquele dia. And was it 12 baskets came back? E ainda regressaram 12 cestas. Now, same thing with us. Então acontece o mesmo connosco. The Lord is not expecting us to do
over the things that we can. O Senhor não está à espera que nós façamos as coisas que não somos capazes de fazer. But He is expecting us to use our talents. Mas Ele conta connosco que utilizemos os nossos talentos. And whatever the talents we have, E seja quais forem esses talentos, use them wisely. por favor, usem-nos sabiamente. And then trust the Lord. E depois confiem no Senhor. And ask Him to bless your efforts, E peçam-lhes que abençoe os vossos esforços. that it will be enough. E isso será suficiente. And it is. E é suficiente. I know it can be hard. Eu sei que pode ser difícil. Some of the young single adults here are thinking, Alguns dos jovens adultos solteiros que estão aqui devem estar a pensar: I wish to have a good looking boyfriend. tomara que eu tivesse um namorado bonito. And boys, you need to shape up. Rapazes têm que melhorar. And one is thinking, I don't have the university place I wish to have. E outro poderá estar a pensar: eu não tenho o lugar na universidade que eu desejava. Or I don't have the work. Ou não tenho ainda o emprego. Or I don't have the car. Ou não tenho ainda um carro. Or the apartment. Ou talvez o apartamento. And I'll tell you, this doesn't come, at least I don't have a faith. E eu penso que estas coisas não vêm, ou pelo menos eu não tenho essa fé, If I only pray. que se apenas orar, Sure, we need to pray, é verdade, nós temos que orar, but then we need to act. mas depois temos que agir, Like I think David mentioned about that earlier. tal como David há pouco mencionou. And then miracles will start happening. E depois os milagres vão começar a acontecer. So I hope I gave a little bit better answer than Friday evening. Então eu espero que tenha dado uma melhor resposta hoje do que na sexta-feira à noite. That the troubles are real, Que as provações são reais and I don't want to diminish by them by any means. e eu não as quero diminuir de forma alguma. I had my share, Eu já tive a minha dose, but I know there is a way out. mas eu sei que há sempre um caminho de saída. And we can find the answers from the gospel of Jesus Christ. E nós conseguimos encontrar as respostas no Evangelho de Jesus Cristo. I was impressed when Isadora was talking to us. Eu fiquei impressionado quando a Isadora estava a falar. So para you nós. don't have your mission call yet. Ainda não recebeste o teu chamado missionário, certo? Okay, we make a deal. Então vamos fazer aqui um acordo. I meet with President Oaks in a few weeks, Eu vou encontrar-me com o Presidente Oaks daqui a umas semanas and I can recommend that you come to Finland. e eu vou sugerir que possas ser designada para a Finlândia. It's minus 22 degrees, Neste momento estão lá 22 graus negativos and it's beautiful. e é lindo. But if you do get your call to Finland, Mas no caso de receberes o teu chamado para a Finlândia, first dinner appointment, my home. o primeiro compromisso para jantar será na minha casa. And wherever you're called to serve, E onde quer que sejas chamada para servir, you'll do fine. vais fazer maravilhosamente. And the same invitations to all the youth who are thinking, E o mesmo convite se mantém para todos os jovens que estejam a pensar. this was a wonderful testimony of the sister who is preparing to go on a mission. Ouçam este maravilhoso testemunho desta irmã que se está a preparar para ir para uma missão. I wasn't such a good missionary in the first round. Eu não fui assim um missionário muito bom na primeira tentativa. I served in Canada, Toronto mission. Eu servi na missão Toronto, Canadá. And then maybe that's why they sent me again, E deve ter sido por isso que me chamaram de novo para ir para a missão. that I might learn. Que eu pudesse eventualmente aprender. And I served the most beautiful companion I ever had, E eu servi com a companheira mais linda que eu podia ter, with my wife. com a minha esposa. And then I guess I didn't learn then either. E claramente não aprendi ainda nessa altura. And they kept calling me to different callings. E continuaram a chamar-me para diferentes chamados. And now I'm sharing my testimony with you as an Area 70. E agora estou aqui a partilhar o meu testemunho convosco como 70 de área. But despite all the challenges in my life, Mas apesar de todos os desafios na minha vida, I have a strong testimony that God lives, eu tenho um forte testemunho de que Deus vive. and He wants us to be successful E Ele quer que nós tenhamos sucesso and to use our talents. e que possamos usar os nossos talentos. And then He wants to bless us, E Ele quer abençoar-nos, that we can serve others que possamos servir aos outros and experience the joy in this life. e que possamos experimentar a alegria nesta vida. Today, the opening hymn, Hoje, o primeiro hino, or the introduction music, ou o prelúdio, it's in English, it's Be Still My Soul. em inglês, o título é Be Still My Soul.
And I asked the stake president, what does it mean in Portuguese? E eu perguntei ao presidente da estaca qual era o título em português. Que é Alma tem paz. What does it mean? A soul be at peace. Soul be at peace. If you ever want to stop a Finn, Se vocês algum dia quiserem parar um finlandês, play that hymn. comecem a tocar assim. We started our mission. Quando nós começámos a nossa missão, We walked in the room, nós entramos numa sala missionaries singing and playing that hymn. e os missionários estavam a tocar e a cantar assim quando entramos. And we just stopped. E nós parámos exatamente onde estávamos. That hymn Esse hino, was composed by São Sibelius. esse hino foi composto e escrito He's from Finland. por um finlandês. And it's a series of when Finland rise from the war, E essa música conta a história de como a Finlândia recuperou da guerra and it's considered as a national anthem of Finland. e é considerado quase como um hino nacional na Finlândia. And it tells the story E conta a história how God will bless his people. de como Deus irá abençoar o seu povo. So thank you for trying to derail me this morning. Então, muito obrigado por tentarem descarrilar hoje de manhã. But that's how it is very dear to me, Como podem imaginar, o quão querido é para mim assim. because the message is clear. Porque a mensagem é super clara. Be still my soul. Estejam em paz. Que a alma esteja em paz. And I hope that when you depart today, E eu espero que quando saírem daqui hoje, you truly are able to hear and feel que possam realmente ouvir e sentir that the peace that Heavenly Father wants everybody to feel. a paz que o Pai Celestial quer que cada um de vocês possa sentir. Okay. I love the words of our dear prophets. Eu adoro as palavras dos nossos profetas. And I've been trying to study them, the sequences, where they're coming at. E eu tento estudar a sequência com que elas nos são apresentadas. And I started to pay more attention to President Nelson Então eu comecei a tomar atenção àquilo que o Presidente Nelson nos estava a a dizer number of years ago. há alguns anos atrás. And I heard a few quotes during this conference from You- President Nelson. E eu hoje, durante esta conferência, já ouvi várias citações do Presidente Nelson. And I will not repeat them all, but I want to create like the sequence. Então eu não as vou repetir a todas, mas eu gostaria de recapitular a sequência com que ele falou. 2016, President Nelson said the following: Então, em 2016, o Presidente Nelson disse o seguinte: Saints can be happy under every circumstances. os santos podem ser felizes debaixo de qualquer circunstância. We can feel the joy Nós podemos sentir a alegria, even when having a bad day, mesmo quando estamos a ter um mau dia, bad week, uma má semana, or even a bad year. ou mesmo um mau ano. Some people in our area has had 4 bad years, Algumas pessoas na nossa área já estão a ter o 4º ano mau. and we can still feel this joy. E ainda assim podemos continuar a sentir a alegria. Then in 2018, he suggested 5 things what we need to do, Depois, em 2018, ele sugeriu 5 coisas que nós deveríamos fazer how to have peace. para podermos ter paz. Remember what they are? Lembram-se quais eram essas coisas? Nothing will open heavens quite like the combination of Nada irá abrir os céus tanto quanto increased purity, a combinação de pureza aumentada, exact obedience, obediência exata, earnest seeking, procura sincera, daily feasting of the word of Christ in the Book of Mormon, o banquetear com as palavras de Cristo e na leitura do livro de Mormon, and regular time committed to the temple and family history work. e tempo dedicado ao trabalho no templo e da história da família. Then, 2020, Depois, em 2020, President Nelson asked, o Presidente Nelson disse-nos: are you willing to let the God prevail in your life? estão dispostos a deixar Deus prevalecer na vossa vida? For me, the first 2 were kind of like nice, suggestive ways. Eu acho que os 2 primeiros eram bondosos e eram sugestões, You can be happy, como podem ser felizes, keep on moving,
Continuem a andar para a frente. Now he was asking, are you willing to let God prevail in your life? Mas desta vez ele estava a perguntar se nós estávamos dispostos a deixar Deus prevalecer. It was a little more precise. É um pouco mais preciso. Then in 2022, he was talking about overcoming the world. Depois, em 2022, ele já está a falar sobre superpujar o mundo. And what he means by that, E aquilo que ele queria dizer com isso, he said that overcoming the temptations to care more about the things of this world than the things of God. que se tratava de sobrepujar a tentação de nos preocuparmos mais com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Trusting the doctrine of Christ more than the philosophy of men. De confiarmos mais na doutrina de Cristo do que nas filosofias dos homens. It means delighting in truth, Significa de felicitar-nos na verdade, denouncing deception, de afastar-nos daquilo que possa ser o engano, becoming a humble follower of Christ, tornar-nos um seguidor humilde de Cristo, choosing to refrain from anything that drives the spirit away. de escolhermos afastar-nos e refriar-nos de qualquer coisa que nos possa afastar da presença do Espírito. It means being willing to give away even our favorite sins. Significa que nós temos que abandonar até os nossos pecados favoritos. And then he talked about that it's not a one-time event, it's a process. E ele depois explicou que não era apenas um momento na vida, mas é um processo. And then some other talks you can read from the General Conference Library. Depois há muitos outros discursos que vocês podem ver e ler na biblioteca de discursos das conferências. He was asking us to make time for the Lord. Ele pediu-nos para guardarmos tempo para o Senhor. He said, now it's a time. Ele disse, é agora a hora. And he was asking about the daily repentance. E ele estava a falar sobre o arrependimento diário. Then comes clearly the most favored talk by your temple president. Depois chegamos ao discurso favorito do presidente do templo. This is October 2022. E isto foi em outubro de 2022. Focus on the temple. Foquem-se no templo. In following year 23, he was talking about peacemakers needed. E depois, no ano 2023, ele falava da necessidade dos pacificadores. And then he talked about the answer is always Jesus Christ. E ele disse que a resposta é sempre Jesus Cristo. And then he had a talk you all remember, E depois ele teve um discurso que todos vocês seguramente se lembram. Think Celestial. Pensem celestial. See that friendly invitation being just happy, Pensem naquele convite inicial que era sejam felizes. and increasing a little bit of your life. Melhorar um pouquinho a vossa vida. Now he started talking more about serious stuff. Depois ele começou a falar de coisas mais sérias. Then he talks about the priesthood keys Depois ele começa a falar das chaves de sacerdócio. and that the Lord Jesus Christ will come again. E de que o Senhor Jesus Cristo virá novamente. And then I read a quote from him. Eu vou agora partilhar convosco uma citação dele. Regular time in the temple will help us. Tempo frequente no templo vai nos ajudar. In the house of the Lord, Na casa do Senhor, we focus on Jesus Christ. focamos-nos em Jesus Cristo. We learn of him. Aprendemos acerca dele. We make covenants and follow him. Fazemos convénios e seguimos-lo. We come to know him. Vimos aqui para conhecê-lo. As we keep our temple covenants, À medida que guardamos os convénios do templo, we gain greater access to the Lord's strengthening power, vamos obter acesso do maior poder e fortalecimento do Senhor. in the temple. No templo, We receive protection from the buffetings of the world. recebemos proteção dos ataques do mundo. And he continues and continues about the temple blessings. E depois ele continua a enumerar as bênçãos do templo. And isn't that a little bit more specific task given to us? E essa não é realmente uma tarefa muito mais específica para cada um de nós? And there was a talk that he was saying that nothing will help you more to hold the fast, the iron rod, E num outro discurso que ele disse que não há nada que vos ajude a agarrarem-se de forma mais firme à barra de ferro than worshiping in the temple do que adorar no templo, as regularly as your circumstances allow. tão regularmente quanto as vossas circunstâncias o permitam. Now it was very clear.
Agora foi muito, muito claro. It was not even an option. Aqui nem vos dá a opção. Yet it was a choice that we can choose. E ainda assim é uma escolha que nós temos que fazer. And then the very last conference that he was speaking to us, E depois, finalmente, na última conferência em que ele nos falou, his topic was confidence in the presence of God. o seu tema foi confiança na presença de Deus. And he said, I quote him, E ele disse, cito, as we diligently seek to have charity and virtue fill our lives, à medida que diligentemente nós procuramos caridade e virtude nas nossas vidas, our confidence in approaching God will increase. a nossa confiança ao aproximarmos ao Senhor irá aumentar. And when I speak of having confidence before God, E quando eu falo de termos confiança ao aproximarmos de Deus, I'm referring to having confidence in approaching God right now, eu refiro-me a ter confiança a aproximar-nos de Deus agora. praying with confidence that Heavenly Father hears us, Orar com a confiança que o Pai Celestial nos escuta, that He understands our needs better than we do, que Ele compreende melhor as nossas necessidades do que nós próprios, that He loves us more than we can comprehend, que Ele nos ama mais do que nós possamos compreender, that He sends His angels to be with us and with those we love. que Ele nos envia os seus anjos para estar connosco e com aqueles que amamos. He yearns to help each of us Ele esforça-se para ajudar cada um de nós to reach our highest potential. para que possamos alcançar o nosso maior potencial. And end of quote. Fim de citação. How beautiful invitation that is. Mas que convite tão maravilhoso. Despite the challenges that we have in our lives, Apesar dos desafios que possamos ter nas nossas vidas, we are asked to increase the confidence before God. é-nos pedido de aumentarmos a nossa confiança perante o Senhor. And I leave it to you to read the rest of the talk, Eu deixo-vos que vocês possam ler o resto deste discurso to refresh our memories, para refrescar as nossas memórias, how it is to be done. como é que deve ser feito. But again, at the one quote from him, it says, Mas mais uma vez, e citando novamente, regular worship in the house of the Lord a adoração regular na casa do Senhor increase our capacity for both virtue and charity. aumenta a nossa capacidade para a virtude e para a caridade. Thus, the time in the temple increases our confidence before the Lord. Assim, o nosso tempo dentro do templo aumenta a nossa confiança perante o Senhor. Let this be my invitation, my personal invitation, Permitam que esta seja o meu convite pessoal. how important it is to visit the temple. O quão importante é visitar o templo. And even when temple president cannot invite you, E ainda quando o presidente do templo não lhe é permitido vos convidar, treat him and his wife with kindness, charity, and love in the temple. tratem deles com caridade e bondade quando se encontrarem com eles dentro do templo. And it will be a joyful reunion between you and them E vai ser uma reunião cheia de alegria entre vocês e eles, when you serve together. quando estiverem a servir juntos. And this is how I see the consequences or the sequence when the prophets are talking. E é assim que eu vejo o corolário da sequência de quando os profetas estão a falar. That we will fill with more joy Que seremos cheios com maior alegria and our faith will increase e o nosso incremento de fé when we learn of Jesus Christ in the temple. quando nós aprendemos acerca de Jesus Cristo dentro do templo. I bear my witness of the name of Jesus Christ. Eu presto testemunho do nome de Jesus Cristo. We can receive his image to our countenance. Nós podemos receber a sua imagem no nosso semblante. It sure does require work Seguramente requer esforço and efforts, e trabalho and sometimes they are called trials. e, por vezes, provações. But the promise there is, Mas a promessa que nos está reservada, we can have his image in our countenance. é que poderemos ter a sua imagem no nosso semblante. I witness of his identity. Eu testifico da sua identidade. Jesus Christ is the anointed one. Jesus Cristo é o ungido.
I witness that he lived, Eu testifico que ele viveu, he died and resurrected. que ele morreu e ressurgiu. He's real, even today. Ele é real, ainda hoje o é. His work and glory is O seu trabalho, a sua obra e a sua glória é to bring the past immortality and eternal life of man. trazer efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Because of him, Por ele, his atonement is available for every one of us. o seu sacrifício expiatório está disponível para cada um de nós. He saves us one by one, Ele salva-nos um por um. and mercy is an individual matter, E a misericórdia é um assunto individual, one by one, um por um, as we were talking yesterday. tal como estávamos a falar ontem. The Christ-like attributes, they include Os atributos cristãos incluem faith, hope, and charity, fé, esperança e caridade, love, virtue, and integrity, amor, virtude e integridade, knowledge, patience, and humility, conhecimento, paciência e humildade, diligence, and obedience. diligência e obediência. And those are the characteristics that I'm trying to learn. E estes são os atributos que eu estou a tentar aprender. Serving Christ is an opportunity for us to become more like him. Servir a Cristo é uma oportunidade de nos tornarmos mais como Ele. We are to love each other. É suposto nós amarmos uns aos outros. It is his role to heal us. E o seu papel é curar-nos And becoming more like a Savior, e ajudar-nos a tornar-nos mais como Salvador. it's a gradual, lifelong process. É um processo gradual e que leva a vida inteira. This church bears his name, Esta igreja porta o seu nome and everything I have said e tudo aquilo que eu disse is true. é verdade. May I leave you with the words of prophets again. Que permitam-me terminar novamente com as palavras de profetas. I would comment that you seek this Jesus, Eu sugiro que possam procurar este Jesus, of whom the prophets and apostles have written. de quem os profetas e apóstolos escreveram. And this is Ether 12:41. E isto encontra-se em Éter 12:41. Thank you for welcoming people to come to your meetings. Muito obrigado por fazerem as pessoas sentirem-se bem-vindas nas vossas reuniões. Thank you for your example Muito obrigado pelo vosso exemplo of faithful followers of Jesus Christ. de seguidores fiéis de Jesus Cristo. And as in the John 14:27, E como podemos ler em João 14:27, he said, "Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid." tendo bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. 14:27. Sorry, wrong one. But if you have better. No. I was in Matthew. Sorry. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. And the final in Doctrines and Covenants 6:36. E finalmente, em Doutrina e Convênios 6:36, Here is the comfort promise for us. Look unto me in every thought. aqui está esta promessa. Buscai-me em cada pensamento. Doubt not, Não duvideis, fear not. não temais. In the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen.